Graça e paz, amados. Que alegria estar com vocês. Antes de mais nada, pastor Ricardo, Nildo, parabéns. Parabéns por essa noite, assim como as esposas dos pastores, aos diáconos, aos obreiros, aos músicos. Eu falava com o Nildo há pouco, eu dizia assim: Nildo, aquele garoto do violão, quem é? É o filho do fulano. E aquele outro garoto? Aquele lá cresceu tudo, espicharam. Que coisa linda. E eu queria parabenizar, antes de mais nada, a cada um de vocês, amados. Parabéns. Que alegria. Estava emocionado ali, eu não posso ficar me emocionando muito, senão eu não prego. Quando eu começo a chorar, trava aqui, eu não consigo pregar. Mas eu estava tão feliz, ver essa coreografia, ver as irmãs, ver o cantor, ver a alegria que está no semblante dos irmãos. Oh, meus irmãos, que alegria. Há uma alegria no meu coração. E eu, como ministro, que vim hoje aqui servir às mesas, porque hoje eu sou o garçom dos irmãos, mas eu já comi, viu? Vocês já me abençoaram. Como eu gosto de dizer lá na igreja, tá de bucho cheio, irmão, já? Eu já estou com o bucho cheio, só dessa comunhão gostosa aqui. Porque, irmãos, 52 anos? Sim, são 52 anos. É um aniversário? Sim, é um aniversário. Mas olha a alegria que está estampada no rosto de cada um de vocês. Olha a felicidade que paira. Olha o contentamento. Você está vencendo com o Senhor em nome de Jesus. Pode aplaudir, é para o Senhor. É para o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluias. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Muitas vezes na nossa vida nós confundimos um pouco a igreja, eu diria, com um clube ou com uma empresa. Mas a igreja não é empresa, a igreja não é clube, a igreja é corpo de Jesus. A igreja é corpo de Jesus na terra. Assim como uma empresa é importante, louvado seja Deus pelas empresas, porque olha, gera riqueza, gera bênção para a nossa vida, mas a empresa ela é útil para a vida, para a sociedade. A igreja é a agência do reino dos céus na terra. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Isso é extraordinário, irmãos. Talvez você nunca olhou por esse prisma. Uma instituição é uma empresa, é uma organização, é uma máquina de fazer dinheiro, de produzir algo, tecnologia, de bens na sociedade, mas a igreja não é instituição, a igreja não é empresa, a igreja é organismo, é corpo. Corpo de quem? Corpo de Jesus, aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: olha, você é corpo de Jesus, você é corpo de Jesus na minha vida. Você é corpo de Jesus na terra. Diga para o que está à frente, atrás: glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, meus irmãos. E eu não posso deixar de expressar minha alegria de estar aqui com vocês e de dizer a todos: parabéns. Parabéns por esses 52 anos de vida. Parabéns. Quando uma igreja vence, o povo de Deus vence. Quando uma igreja vence, Jesus está vencendo na sociedade. Quando uma igreja passa por dificuldades, aí, naturalmente, Jesus sempre vai ser o vencedor. Mas Ele deseja que nós nos tornemos vencedores com Ele, amém? Então eu posso dizer e afirmar e declarar para vocês que vocês são mais do que vencedores em Cristo. Amém, meus irmãos? E não é jargão, viu, irmãos? Isso é fé. Isso é essa alegria, essa alegria. No meio de pessoas falhas como nós, porque somos falhos. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas alguém já achou uma igreja perfeita? Se você achar, fala para o pastor Ricardo e para mim, porque eu quero ir para lá, tá bom? Uma igreja perfeita nos avisa, né, pastor? Né? Vamos lá estragar a igreja, o pastor disse. É verdade. A igreja não é perfeita.
mas é o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Pode ver, irmãos, pode ver, irmãs, Deus escolheu se revelar por meio de mim e de você. Todos os dias, ao amanhecer, Ele poderia enviar um anjo para falar conosco. E durante as noites, Ele poderia vir Ele mesmo, fazer cafuné no nosso cabelo e dizer: dorme meu filho, dorme minha filha. Mas Ele escolheu ser a mão, Ele escolheu ser a boca, Ele escolheu ser os pés, os abraços desses que estão ao seu redor. Isso é muita graça, meus irmãos. Homens como nós, pecadores, limitados, que outrora vivíamos errantes e sem Deus, e agora Deus nos usa para sermos proclamadores, para sermos o braço, a perna, a boca, a mão de Jesus na terra. O seu irmão que está do teu lado, ele representa Jesus na sua vida e na minha. Amém, meus irmãos? Pode ver, nós pastores, o que seríamos sem vocês? Para começar, não seríamos pastores, porque o pastor só é pastor se tem uma ovelha. Nós não seríamos nada. Há aqueles pastores que dizem assim: lá na minha igreja não tem problema. Aí eu falo: puxa vida, então ele já está vivendo nas bodas. Porque a matéria-prima do pastor é o problema na vida da ovelha, para a gente gerar crescimento e juntos crescermos. Então, meus irmãos, Deus seja louvado. Deus seja louvado por essa igreja local, pelo fruto do trabalho do pastor Elcio, pelo fruto do trabalho do pastor Ricardo, do pastor Nildo e de cada um de vocês, porque é por essa razão que vocês estão vencendo, porque juntos vocês se tornam mais fortes. Amém, meus irmãos? E eu quero orar para que a gente possa mergulhar aqui numa porção da palavra do Senhor. Eu trago o abraço da minha esposa, o abraço da nossa igreja, trago e digo de antemão: recebam o nosso abraço, porque é muito bom estar celebrando com todos vocês. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração? Vamos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. E peça agora: Espírito Santo de Deus, fala a minha vida. Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre todos nós. Deus bendito, Deus eterno, Pai de amor, te rogo nessa hora, rogamos nessa hora a tua misericórdia sobre todos nós. Que do teu servo que fala, do teu povo que ouve, dos teus ministros, obreiros e almas que hoje vieram aqui e estão conosco nas redes sociais, que a tua presença seja marcante, seja notória, seja poderosa. Fala aos nossos corações e abençoa-nos nessa noite tão especial e tão maravilhosa. É assim, Senhor, que eu oro, é assim que eu te peço, é assim que eu te imploro. Abençoe essa igreja local. E que, ó Deus, o Senhor continue fortalecendo-os, continue abençoando-os, continue agraciando-os e continue enchendo eles do teu Santo Espírito, para que eles permaneçam firmes, fortes e sempre abundantes na obra do Senhor, até que o Senhor venha. Senhor, abençoe esse aprisco, abençoe esse rebanho, abençoe o pastor Ricardo, a irmã Denise, o Nildo e todos os demais que fazem parte dessa obra. Derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre todos eles. E muito obrigado, Pai, muito obrigado por esses 52 anos de vida dessa igreja. De antemão eu já quero abençoá-los com toda a sorte de bênçãos dos céus. Eu quero, Deus, pedir a Ti que continue, Senhor, derramando graça, força, unção, autoridade, ó Deus, sabedoria, para que eles continuem fazendo a Tua obra no poder do Teu Santo Espírito. Continue guardando, continue abençoando e continue protegendo cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Desde o dia que o nosso querido pastor Ricardo nos convidou para estarmos aqui, ele deu o título, ele deu o tema,
E eu agradeci a ele, né, pelo convite e falei para ele: amém, pastor, vai ser uma honra poder estar com vocês. E eu quero agora ler com vocês o tema, o texto que está baseado no tema geral de vocês, que está aqui no livro de Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. E desde aquele dia que ele me convidou até agora, eu venho orando, venho buscando ao Senhor, e o Senhor colocou algo no meu coração. E eu quero hoje passar para vocês. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluias! Glória a Deus. Mas eu quero também ler aqui com vocês um outro versículo, irmãos. Ainda nesse capítulo, no versículo 4 e no versículo 5, principalmente o versículo 5, que eu quero também pegar aqui essa ideia do versículo 5. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Permanecer, continuar, se manter firme. Frases muito fáceis de serem entendidas. Qual é um dos grandes problemas nossos hoje, como povo, como geração da pós-modernidade? É um povo que oscila muito. Pode ver que as pessoas mudam muito a sua identidade. Antigamente era comum, muito comum, se perdurar uma nação, se perdurar um costume. Hoje não. Eu frequento um clube aqui em Suzano, o Asias Nikkei. É um clube de japoneses. Ali eu participo de alguns esportes com os colegas e irmãos. E um dia eu conversando ali com os japoneses sobre a cultura japonesa, porque eu admiro bastante os orientais, e eu estava elogiando eles, eles diziam assim: mas o japonês brasileiro já não é mais japonês. Eu falei: como assim? Já mudou muito. Eu falei: mas já mudou muito? Você acha que o japonês mudou muito para a nossa cultura? Parece que não, né? Mas para o japonês raiz mudou muito. Por quê? Porque eles estão no Brasil. O Brasil é o quê? Eu resumo que o nosso país é o mundo dentro do Brasil. Por isso que nós somos um país diferente. Aqui, irmãos, aqui é uma foto do mundo. É uma foto do mundo. Europeus, africanos, asiáticos, árabes, quem sabe, judeus. É uma pequena foto do mundo. Pode ver que nós, ao entrarmos numa igreja, para nós isso é o nosso normal. Por quê? Porque a nossa vida é assim. Mas nas outras nações não são assim. Antigamente não era algo assim, que se mudava tanto a cultura ou costumes. Então, até mesmo povos como os japoneses, vivendo no Brasil, já mudaram, já se abrasileiraram. Tem as suas tradições, tem os seus costumes, mas é meio que peixe cru com feijoada, sabe assim? Peixe cru com churrasco, um pouquinho de música oriental com samba, com rock, ou seja, misturou. Porque não tem como, irmãos, tem coisas que não prejudicam, mas tem coisas que prejudicam.
E por que eu estou falando um pouco sobre isso? Porque permanecer parece algo muito bonito, mas sejamos honestos, permanecer casados para sempre, permanecer como bons pais, como boas mães, como exímios funcionários, permanecer como crentes convictos, permanecer como servos, permanecer no nosso dom, no nosso talento, desenvolvendo, crescendo. Aí o negócio vai ficando mais estreito, não vai? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso tudo aqui, porque no versículo 4 e 5, nós lemos que à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Olha, nós precisamos nos aproximar dele. Dele quem? Quem é a pedra viva das nossas almas? Glória a Deus. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. O irmão que está do teu lado não é somente um cristão, é uma pedra viva no projeto do reino de Deus, chamado igreja. Porque, irmãos, esse santuário aqui é muito bonito, muito arrumado, mas a verdadeira igreja está aí do seu lado. É esse tijolo sagrado que está do seu lado. É isso que importa. É uma coluna do lado de outra coluna, ao redor de vários tijolos vivos. Oh, meus irmãos, tijolos vivos, pedras vivas. Oh, meus irmãos, é isso que o texto está falando. Todos nós edificados sobre quem? A rocha, que é Jesus. Aleluias. E tem espaço para mais um, sempre, porque nós estamos num projeto que um dia chegou até nós e que vai continuar depois que formos. Amém, meus irmãos? Por isso que é vivo, por isso que é vivo e é extraordinário. Por isso que você, ao entender que foi edificado sobre Jesus, que você tem um papel, indiferente de quem você seja, você é uma pedra viva no reino de Deus, é uma pedra viva nessa igreja local, tem uma função especial. Sabe quando uma pessoa maldosa vai lá e quebra o seu muro? E faz um buraco? Ah, só fez um buraco. É um buraco, para ter 2 buracos depois do primeiro, aí quando você vai ver já está cheio de buraco o muro, e a parede. E aí, dá para a gente ficar seguro numa casa assim? Entra bicho, entra rato, entra tudo. Por quê? Porque não era para ser danificada. Assim é você na igreja, meu irmão. Assim é você. Quando você falta, você faz muita falta, porque Deus conta com você. Tem um lugar de Deus para a sua vida. Deus te plantou no lugar. E quando Ele nos planta, Ele quer apenas que nós permaneçamos. E o versículo 9 e o versículo 10, ele diz algo que eu diria... É uma quebra de paradigma, é uma quebra de paradigma. Esses dias eu dava aula no seminário e lá na nossa classe eu falava assim que em 1500 houve a reforma chamada teológica. Lutero, Calvino, os reformadores mudaram a teologia da igreja dominante. Então houve uma mudança e um retorno às escrituras. Se perderam das escrituras e agora retornaram. Então uma reforma teológica. E na virada do século 20, com os avivamentos da Rua Azusa, com tantos outros avivamentos e a criação de igrejas avivadas, e nós somos fruto disso também, há uma reforma chamada reforma eclesiológica, ou seja, quem trabalha na igreja não só são os pastores, todos nós trabalhamos juntos para a glória de Deus. Você tem uma atuação na sociedade além daqui. Você é importante no emprego, você é importante no seu bairro, você é importante entre os seus parentes, você é importante na escola, na faculdade, você é importante porque você também é sal e luz do Senhor. E o versículo 9 e o versículo 10 mostram essa importância, que nós todos, não somente os pastores, mas todos somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, meus irmãos? Você é sacerdócio real. Você e eu somos nação santa. Temos um papel nessa terra.
Ponto final. Deus vai te usar, Deus vai me usar. Aonde estivermos, a luz vai brilhar, o sal vai salgar para a glória do Senhor. E isso não são virtudes nossas, é virtude do Senhor na nossa vida, amém? Mas na realidade isso daqui que nós estamos lendo, e que a igreja do século 20 descobriu, principalmente com os dons, podem ver, irmãos, hoje as irmãs cantaram, os jovens ensinaram, os ministros apresentaram aqui os seus números, os diáconos vieram receber oração, que coisa linda, meus irmãos. E eu sei que você que pôde talvez não ter participado diretamente, você participa dessa obra o tempo todo para a glória de Deus. Basta você se dispor, basta você permanecer. Permanecer aonde? Permanecer na rocha. Sendo o quê? Sendo uma pedra viva, porque aí você se torna o quê? Um sacerdócio real. Isso que a igreja descobriu de 1900 para cá, e que hoje nós vemos essa obra tão linda. Podem ver, irmãos, vez por outra a gente vê as coisas acontecendo de uma forma surpreendente. Eu vi um testemunho de uma irmã do Rio de Janeiro ontem, fiquei impressionado. Uma irmã que ia orar por uma mãe que o filho dela pegou AIDS e o filho dela ficou só caveira. E precisando de remédios e com muitas dores e estava prestes a morrer. E ela ia lá na favela orar por aquele menino. E olha a estratégia que ela usou. Uma mãe. Ela ia orar pelo menino, mas o menino, o rapaz, né, o homem, não queria ouvir crente nenhum. Então ela orava a Jesus, mas pregando para ele. Então ela ficava falando com Jesus, mas ficava orando para Jesus, pregando para ele. Olha que estratégia. Sabe aquela, Senhor, obrigado Senhor por essa oportunidade. Ela ficava pregando. Resumindo a longa história, o testemunho lindo. Um dos dias que ela foi visitar aquele rapaz, ela resolveu ir a pé. E aí ela resolveu ir a pé. Enquanto ela ia, ela disse que ela foi tocada por um sentimento de muita alegria. E ao ir para o morro, ela viu um rapaz vendendo caqui. E era R$10 a caixinha. Aí ela falou, não, 10 eu não pago. 2 por 10. O rapaz falou, fechado. Ela pegou 2 caixinhas de caqui e levou para o rapaz. Chegou lá, a mãe daquele rapaz não estava, aquele rapaz estava. E aí eu vim aqui e vim te trazer, eu sei que você não está comendo nada. Eu vim te trazer aqui caqui para você comer. Quem sabe você comeu alguma coisa? Aquele rapaz começou a gritar, pastor, você existe! Você existe! E falava até poucas e boas para Jesus, mas dizia que ele existia. Porque ele, depois de tanta oração, que foi pregação, ele chegou para Jesus e disse, no particular do coração dele, se tu existe, o senhor vai fazer com que aquela velha gorda, e ela ficou brava, porque ela falou, quer me ver nervosa, me chamar de gorda, e vai me fazer aquela gorda, me trazer caqui. E aí ele começava a chorar e dizer, você existe, você existe. E ele não estava comendo nada, ele só tinha praticamente os olhos, o resto estava pele e osso. Ele comeu caqui, confessou a Jesus Cristo naquele dia, e naquele mesmo dia, no finalzinho da tarde, ele partiu para a glória do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está usando o seu povo, Deus está usando a sua vida. Você muitas vezes pode se achar que é um crente comum, não, você é sal, você é luz, você é sacerdote nessa terra. Deus tem uma obra na sua vida. E hoje, enquanto eu fazia a minha lição de casa, meus irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Porque eu venho pregando durante esses meses todos lá na nossa igreja local sobre os profetas. Hoje foi a minha 17ª mensagem sobre os profetas. E hoje eu não falei necessariamente de um profeta, mas eu falei de um sacerdote que amava a profecia. E hoje eu quero falar isso, porque muitas vezes nós não permanecemos. Porque nós muitas vezes oscilamos. Porque nós, principalmente aqui, avivados e pentecostais, eu não sei se você sabe, estatisticamente, de forma per capita, para cada 100 pentecostais e avivados que se converte, o número de desviado é muito maior do que os tradicionais. Eu não sei se vocês já acompanharam essa estatística. Sabia disso? Pastores e irmãos,
de forma per capita, você pega 100 pentecostais e avivados, e você pega 100 tradicionais. Há um número, há uma pesquisa, antiga, mas há uma pesquisa. A quantidade de pentecostais e avivados que desvia é muito maior do que os tradicionais. Talvez você diga assim, não, é porque se converte mais pentecostal, é porque se converte mais avivado. Não, não é, per capita. É 100 para 100, 100 para 100. Como se tivesse o mesmo número. Então, por que será? Por que será que nós, muitas vezes avivados e pentecostais, vivemos oscilando? Muitos irmãos oscilam, passam um ciclo de bênção e de repente, blum. Lá na igreja eu costumo dizer para um obreiro meu, que é um obreiro que é companheiro, eu falo assim, tem irmão aqui que é de lua. Que lua é agora? Que lua é? Então releva, irmão, releva. É lua, é lua. Não me explica esse negócio não, irmãos, vai perguntar para Freud, porque eu não quero saber. Mas eu sei que é de lua, então eu relevo. Porque se eu for levar ferro e fogo, mais uma ovelhinha que eu vou ter que cacetar com o cajado. Mas eu sei que por que oscilamos tanto, irmãos? Vocês já notaram que nós, muitas vezes, o permanecer, que é uma frase, que é uma coisa fácil de ser entendida, se torna difícil? Por que será? Por que será que ser sacerdócio real, nação santa, muitas vezes, tem hora que é fácil e gostoso, e tem hora que parece que não vai dar? Por que será que a gente oscila tanto? E eu quero agora defender uma tese aqui. Em cima de tudo que eu venho pregando durante esses meses, que Deus tem trabalhado na minha vida, eu quero agora fazer uma aplicação aqui com vocês e mergulhar um pouco no Velho Testamento. Porque, irmãos, lembram da história do povo de Deus no Velho Testamento? Depois que Deus levanta o rei Davi, e depois que há a nação unida agora debaixo do rei, aquele momento de glória, aquele momento de grandeza, onde a presença de Deus era notória. Logo depois, o filho de Davi, que é Salomão, constrói o templo, o reino continua sendo abençoado, as outras nações vêm adorar a Deus no templo. Que momento de glória, amém? Vocês conhecem sobre isso? Está lá no livro de Reis, 1 Reis, e no livro de Crônica, você vai ver tudo isso. Mas o povo de Deus passa por momentos de oscilação também no Velho Testamento. E o que acontece com eles? Momentos maravilhosos e momentos terríveis. Lembram dos dias dos juízes? Os dias dos juízes? Ora o povo estava temendo a Deus e ora não estava temendo a Deus. Ora estava temendo a Deus, ora não estava temendo a Deus. Há uma frase no livro de Juízes que representa muito bem o que eu quero dizer. Que nos dias dos juízes, cada um fazia aquilo que estava no seu coração. Ah, pastor. Está entendendo onde eu quero chegar? Por que muitas vezes não permanecemos? Por que oscilamos? Porque muitas vezes fazemos apenas aquilo que está no nosso coração. Isso pode parecer bom, mas também é muito perigoso. Porque o profeta Jeremias disse o que sobre o coração? Que o coração do homem ele é enganoso. E corrupto seus desígnios, seus caminhos. Ou seja, o nosso coração nos engana. E nós temos uma dificuldade muito grande de compreender o que é necessário e o que é desejo. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar? A gente confunde essas duas coisas. Quer ver um exemplo bem rápido aqui? Varões, prestem atenção. Irmãs, um sapato novo, bonito, aqueles aquele que você está paquerando, isso, estou vendo a irmã sorrir isso, ele é necessário ou ele é um desejo? Desejo? Ou é necessário? Vamos lá, agora os irmãos, quando vocês veem as irmãs chegando, bem, foi uma promoção, eu sei que eu não, aí abre lá tem 40, 50, aí, mas estava na metade do preço. Ela sabe que é um desejo, mas ela fez o que? Uma compra como se fosse uma necessidade. Não é assim? Porque não estou aguentando. E aí o marido, tá bom, bem, né? Você vai usar quando? Daqui a 2 anos, você tem 35 para usar nos próximos domingos, então vai demorar pelo menos 2 anos, não é assim? Para ser usado. Mas por que eu estou falando isso? Agora, vamos lá, irmãs, agora com o marido, tá? Para o marido. Aquele carro lá, irmão, aquele carro, sabe aquele carro lá? Aquele carro, é necessidade ou é desejo? Responda, irmãs.
O marido, quando ele quer trocar o carro, é necessidade ou é desejo? Desejo. Mas nós, quando a gente quer trocar, porque quer trocar, porque não está dormindo, porque sonha, dirigindo, o cheirinho de novo, aquilo lá para nós vira o quê? Necessidade. Mas não é necessidade. Estão entendendo, irmãos? A gente confunde isso o tempo todo. E na fé, pastor, a mesma coisa. Nós confundimos. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou, pastor Ricardo, pastor Nildo, porque eu tô com desejo hoje de adorar a Deus. Aí no outro, pastor, hoje eu não vou não, porque não dá para ir. Mas vem cá, vir para a igreja, é necessidade ou é desejo? Necessidade. Mas quantas são as vezes? Eu não vou não, porque aí brigado com o marido, eu não vou não. Vem cá, eu te pergunto, irmã, você adora o seu marido? Vamos lá pro irmão. O marido não vem, eu não vou não, para ficar lá com a minha esposa de cara fechada, eu não vou não. Pergunto para você, irmão, você adora a sua esposa? Ou você vem adorar quem? É simples, mas quantas são as vezes, irmãos, que a gente põe o desejo? A gente põe o desejo. E o desejo dá o tom do quê? Da nossa vida. Vamos, para eu concluir essa ideia e ir para o texto que eu quero hoje trabalhar com vocês e mergulhar mais. Quantas são as vezes, irmãos, quantas são as vezes na nossa vida que a gente pontua tudo pelo desejo, pelo sentimento? E não é, amados, não é. Quantas são as vezes que a gente pega os nossos recursos e nem ganhou os recursos e já gastou 6 meses na frente? Isso é necessidade ou é desejo? É desejo, vai quebrar, vai pagar cartão de crédito, não vai ter como dizimar, porque o seu dízimo o devorador vai pegar. Por quê? Porque faltou o quê? Disciplina. Como que devemos agir com o dinheiro? É bem simples. Tenho que gastar aquilo que realmente é necessário e não o que é desejo. Porque só posso gastar com o desejo quando de fato eu tenho o controle absoluto das coisas. Aí a conta vai fechar, vai dar para dizimar, vai dar para ofertar, vai dar para ajudar missionário, vai dar para fazer muita coisa, até para viajar. Por quê? Porque você administrou os recursos não pelo desejo, mas por aquilo que é necessário. Irmãos, nós fazemos isso na igreja o tempo todo. E é por isso que nós precisamos sentir. Pode ver. Hoje o culto foi uma bênção, eu volto semana que vem. Meu irmão, você não é movido a sentimentos. O sentimento é importante, ele é. O sentimento é necessário muitas vezes para algumas coisas, sim. Mas nós precisamos ser motivados, nós precisamos ser guiados por algo maior, por algo mais elevado. Porque o seu sentimento, o meu sentimento vai nos trair mais cedo ou mais tarde. Quando estivermos enfermos, quando estivermos atribulados, nós não teremos sentimentos, aí nos restará apenas o que? A obediência. E é isso que eu quero mostrar aqui, e quero pontuar agora com vocês, fazer uma breve síntese de algo que Deus trabalhou muito, e tem trabalhado muito no meu coração e na nossa comunidade. Que é o seguinte, irmãos, naquele período dos reis de Israel, podem ver que tinham os reis que viviam de forma muito abençoada, e tinha os reis que viviam de forma totalmente perversa. O que Deus levantou no meio daqueles reis? Principalmente na tribo do norte, que estavam todos desviados. Deus levantou a escola de profetas. Deus levantou a escola de profetas. Deus levantou Elias, Deus levantou Eliseu, Deus levantou vasos. E agora Deus estava levantando esses vasos para quê? Para poder conduzir o povo. Não pelo sentimento, mas muito mais do que o sentimento, por aquilo que era necessário. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês, porque muitas vezes nós não permanecemos, porque a gente é movido pelo sentimento, e nós não podemos ser movidos pelo sentimento, nós precisamos ser movidos pela palavra. Pela palavra. Podem ver que o versículo de números 4 e 5, quando nós lemos aqui, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. À medida que se aproximam dele, como eu me aproximo de Jesus?
Como eu me aproximo de Jesus? Pode ver que nós muitas vezes gostamos de nos aproximar de Jesus com fundo musical, porque mexe nas nossas emoções, nos nossos sentidos. E quando falta fundo musical? Porque vai ter hora que vai faltar. Mesmo você que é músico, se você estiver num leito de enfermidade, talvez você não vai poder ouvir melodia, só aqui dentro. Como que a gente se aproxima de Jesus, igreja? A gente se aproxima de Jesus quando a gente se aproxima da palavra. Quando a gente se aproxima da palavra. E é isso aqui que representa a estatística que há pouco eu disse dos tradicionais e dos pentecostais e avivados. Você há de ouvir comigo, somos batistas. Somos batistas, graças a Deus por isso. Mas muitas vezes, quantos são aqueles que têm gastado tempo com a palavra nos nossos dias? Somos conhecidos como uma igreja de estudo. E eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado com a palavra hoje em dia? Os nossos irmãos históricos, podem ver, eles não dão muito lugar para emoção. Eles não dão muito lugar para emotividade. Eles não dão muito lugar para o desejo. Eles dão lugar para o que é necessário. Meus irmãos, comece a colocar a sua mente sob essa perspectiva. Ir à igreja é necessário. Ir à palavra é necessário. Orar é necessário. Jejuar é necessário. Fazer a obra de Deus é necessário. Não é o que eu quero, é necessário. Por quê? Porque Deus nos deu dons, Deus nos deu uma comunidade, Deus espera de nós alguma coisa. E é isso que eu quero pincelar com vocês hoje, rapidamente, em dois únicos pontos. Sei que eu já gastei um bom tempo aqui, mas eu quero tentar agora ir por esses dois pontos. Nos dias dos profetas, irmãos, no dia das escolas dos profetas, em que Deus levanta lá na tribo do norte, Deus levanta Elias e depois Eliseu. Eu não sei se você já estudou, mas isso é fantástico, meus irmãos. O reino se divide. Deus permitiu que o reino se dividisse, mas ainda era o reino de Deus, amém? Era o reino de Deus, era o povo de Deus, tribo do norte e tribo do sul. E no meio da tribo do norte só tinha, na grande maioria das vezes, desviado. O rei geralmente era um grande desviado. E no pior dos momentos da tribo do norte, que é ali no reinado de Acabe e Jezabel, começa o ministério de um homem chamado Elias de Tisbe, aleluias. Lá na tribo do norte, lá no meio dos desviados, ficava a escola dos profetas. E Deus levanta ele. Mas pastor, não podia ser lá na tribo do sul onde estava o templo? Lá já tinha o templo, lá já tinha os sacerdotes. Mas lá na tribo do norte, o povo estava se perdendo. E aí o que o profeta fez? O profeta foi trazer o povo de volta ao quê? A emoção? Ao desejo? Não, foi ao necessário, a palavra de Deus. E aí, pastor, foi fácil? Não, não foi fácil. Logo de cara, Acabe e Jezabel começam a matar os profetas. Irmão, a escola dos profetas era grande. Só para vocês terem uma ideia, um dos servos de Acabe esconde 100 profetas em 2 cavernas, 50 cada um. E ele dava pão e água escondido. Só um pedaço dos profetas. Porque um profeta incomoda muita gente. Uma escola de profetas incomoda muito mais. E esses homens de Deus, juntamente com Elias, estavam incomodando, e a perseguição veio inclusive sobre o chefe, que era Elias. E aí Elias foge. Elias acha que está sozinho. Deus fala para ele: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal, Elias. Ou seja, há uma escola de profetas, mas não há uma escola de profeta. Há discípulos desses profetas, há servos de Deus no meio da tribo do norte, porque ainda é o meu povo. Tem um rei desviado, uma rainha que é desviada, mas tem servos de Deus lá também, aleluias. E assim, meus irmãos, vai tendo a história dos profetas na tribo do norte e vai tendo a história dos profetas na tribo do sul. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Reis. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Olha só que coisa linda.
lá no livro de Reis. 1 Reis 17. Primeiro livro de Reis 17. A gente só vai pincelar. Somente pincelar. Se vocês forem ver, como que é o título desse livro? Reis. A história dos monarcas. Não é? Está aqui. E crônicas é a cronologia do povo de Deus, principalmente de toda a monarquia. Agora olha que interessante. Quem eram os grandes líderes da nação, da tribo do norte e da tribo do sul? Havia monarcas na tribo do norte e havia monarcas na tribo do sul. Mas quem eram os grandes líderes? Sabe quem era a igreja? Eram os profetas. Eram os profetas. Porque o rei que não estava firmado na profecia, ele acabava sendo punido por Deus. O sacerdote que não estava na profecia era punido por Deus. E até os profetas que se desviavam da profecia eram punidos por Deus. Por quê? Porque os grandes líderes que Deus levantou naquela nação durante gerações foram os profetas. Nós conhecemos a história de Elias e de Eliseu, porque Jeremias que escreve esse livro de Reis, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Quem foi Jeremias? Um profeta. Oh, meus irmãos, o que eu quero dizer? A igreja permanece, a igreja vence quando ela está na profecia. Quando nós estamos na profecia, nós permanecemos. Passe o tempo que for, geração que entre, geração que saia, essa obra continua sendo zelada por aqueles que guardam a profecia, e a gente continua tendo êxito para a glória do Senhor. Ao ler, ao pincelar, quando você pega do capítulo 17, do primeiro livro de Reis, e começa a desfolhar, você vai ver que a tônica muda. A história já não é mais dos reis, porque até o capítulo 16 ainda havia meio reis crentes, piedosos, que levavam o povo a adorar a Deus. Mas quando eles começam a se desviar, Deus levanta quem? Os seus profetas, para trazer ao povo a palavra. E quando você vai vendo, irmãos, é Elias no Monte Carmelo, é Elias no Monte Horebe, Elias falando profecias a Acabe por causa da vinha de Nabote, é Elias repreendendo Jezabel, e aí acaba o livro de Reis. E começa segundo Reis, aí nós continuamos vendo Elias sendo levantado para o céu, e agora fica quem? Seu discípulo Eliseu. E aí quando vai continuando no segundo livro de Reis, Eliseu curando Naamã, é a multiplicação dos pães, é o machadinho que flutua, é a sunamita que tem o milagre do filho, ressuscita o filho. Aí já estamos em 2 Reis 10, mas é a história dos profetas, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Você quer permanecer? Firme-se na profecia, e você se tornará um crente imbatível, em nome de Jesus. Essa é a história. Pastor, mas quanto tempo demorou tudo isso? Demorou séculos, irmãos. Foram profetas que foram sendo levantados, Micaías, Geel, tantos outros servos de Deus que foram sendo levantados para trazer o povo de volta ao quê? Ao desejo, ao sentimento? Não, ao necessário. Que necessário? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí nós vemos o profeta Eliseu continua fazendo a obra em 2 Reis, aí Deus levanta outros profetas, e quando a gente vai ver, olha só que coisa linda, meus irmãos, a gente vai ver inclusive, lá no finalzinho, no meio de Reis, 2 Reis 13, do versículo 20 em diante, Eliseu morre, o grande discípulo de Elias. Mas ele morre, mas a escola continua. E olha só que interessante, irmãos, ele morre e havia uma promessa sobre ele. Qual era a promessa? Que ele faria o dobro de milagres que fez Elias. Ele tinha ressuscitado só um morto. Mas o que aconteceu? Ele fica doente e morre. Vamos ler esse texto?
Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Olha que interessante. Eliseu ficou doente, profeta fica doente e profeta morre, tá? Os falsos profetas estão dizendo que a gente não fica doente. Aqui está o texto, que Elias fica doente e morre. E ele foi sepultado. Estavam fazendo ali um sepultamento de um israelita, veio uma tropa moabita, não deu tempo. Eles pegaram o defunto e jogaram, onde? Na cova de Elias. De Eliseu, aliás. E aí eles jogaram, e o que acontece? Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Aleluias. Meu pastor, mas peraí, pastor, mas Eliseu já estava morto? Eliseu estava orando? Não, meus irmãos. Um servo de Deus, ele é tão importante, que mesmo depois de morto, ele continua falando. Ele continua falando. E ele fala mais alto, porque a obra que ele deixa não é a obra do homem, é a obra de Deus. É Deus na vida dele. E aqui um defunto encosta num defunto sagrado, e o defunto volta à vida por causa que encostou no sagrado. Meus irmãos, deixa eu só parafrasear uma coisa aqui, meus irmãos. Nós seguramos nas nossas mãos a palavra de Deus, o livro de Deus. Nós seguramos nas nossas mãos o alimento da nossa alma. Aquele que de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Está entendendo por que muitas vezes nós não permanecemos? Porque nós não fazemos esse retorno, a volta à palavra. Meus irmãos, é a palavra que vai te dar alimento, é a palavra que vai te dar poder, é a palavra que vai te dar sustento, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E quando eu falo a palavra, eu quero que você entenda a profecia, porque você segura nas mãos, abra comigo Apocalipse 1:3, abra comigo Apocalipse 1:3, você segura nas mãos a profecia sagrada. Olha o que diz: feliz ou bem-aventurado que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é quando você lê, bem-aventurado é quando você crê, porque quando você lê e quando você crê, você está vivendo na profecia. Abra sua Bíblia agora comigo, em 2º livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo 20. 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Quer permanecer, meus irmãos? Firme-se na profecia. Não firme-se no seu desejo. Não firme-se na sua vontade. Firme-se no que é necessário. O que é necessário para a nossa vida? A palavra de Deus, Jesus Cristo Senhor, a igreja do Deus vivo. 2 Crônicas 20:20, olha só que palavras lindas essas de Josafá. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Aqui foi um momento crucial na vida de Josafá. Era uma batalha. Deus tinha dito para Josafá: podem ir para o campo de batalha, mas não façam nada. Deus usa um profeta, Jaaziel, no versículo 14. Ele é um levita. Eles estão orando, estão jejuando, porque um exército muito numeroso veio contra Judá. E agora Josafá se reúne com o povo, com os homens, mulheres e sacerdotes, e todos diante de Deus começam a orar. Eu falo: Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós não conseguiremos fazer nada. E aí Deus levanta e usa Jaaziel, que é um levita, e ele diz: pode ir para o campo de batalha amanhã cedo, mas não façam nada, porque eu pelejarei por vocês. Aleluias! Meus irmãos, Josafá aqui, ao amanhecer, juntamente com todo o povo, com os sacerdotes, levitas, com o exército, ele diz essas palavras. Ele diz essa frase: escute-me, Judá,
Escute-me, Jerusalém. E aí ele declara: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Deixa eu te perguntar, você tem fé em Deus? Você tem fé no Senhor? Você entregou a sua vida a Jesus? Então você sempre será sustentado, você sempre permanecerá. Se a sua fé é pura, se a sua fé é real, se a sua fé não é uma fé misturada, você, em nome do Senhor, será sustentado, hoje e sempre, na abundância e na escassez, na saúde e na doença. Por quê? Porque quem crê no Senhor é sustentado pelo Senhor, amém? Mas eu pergunto, irmãos, por que muitas vezes a gente vive essa síndrome? Ora eu estou sustentado, ora eu não estou sustentado, ora eu estou e ora eu não estou. Por quê? Porque de fato nossa fé está tendo mistura. A gente está acreditando em profetadas, não estamos acreditando no Senhor da palavra. Tenham fé no Senhor. Como eu conhecerei o Senhor? Por meio da sua palavra. E aqui conclui o texto: tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Você crê na palavra de Deus? Você crê que ela é a profecia do Senhor? Então, em tudo, quando você crer de todo o coração, em todas as áreas você terá vitória em nome de Jesus. Isso não é jargão, meus irmãos. Agora olha só que interessante, meus irmãos, a gente muitas vezes fica esperando o quê? A gente fica esperando um profeta se levantar para falar conosco, para a gente agir. Meu irmão, você não precisa de correr atrás do profeta. Deus usa os seus servos, os profetas, usa. Mas olha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem conheceu o pastor Enéas Tonini? Conheceu. Doutor Paulo. Nós conhecemos o pastor Enéas Tonini e o doutor Paulo, principalmente o pastor Enéas Tonini, como grande avivalista, não foi? Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabia que o pastor Enéas, ele foi um avivalista, mas ele não foi só um avivalista. Ele foi muito mais do que um avivalista. O pastor Enéas Tonini era um profeta. Um profeta. Por quê? Porque eu fui aluno dele. Eu estive sendo ministrado por ele. E quanto mais eu ouvia, mais apaixonado eu me tornava por essa palavra. Pastor Enéas Tonini não era um avivalista, ele era um pregador avivado, mas sobretudo ele era um profeta. Aqui o texto bíblico está dizendo, irmãos, creiam nos profetas e vocês terão a vitória. A gente fica esperando alguém falar alguma coisa para o nosso dia a dia. Meus irmãos, você já segura nas mãos a profecia de Deus, é ela que vai te dar vitória. Por causa dela você será constante e vai permanecer. Pode ver que os melhores momentos da sua vida espiritual, você estava lendo a Bíblia e mergulhando nela sempre. E os piores momentos da sua vida, com certeza você não estava lendo a Bíblia. Por quê? Porque é ela que vai te dar alimento, é ela que vai te dar sustento. E o doutor Paulo, nós chamávamos ele de doutor Paulo. Oh, meus irmãos, ele era doutor, sim, diplomado pela USP, mestrado pela USP, teólogo dos mais brilhantes, foi o meu treinador na teologia. Eu costumo dizer que 50% do que eu sou e sei foi o doutor Paulo que me ensinou. Mas o doutor Paulo, ele não era só um professor de teologia, não era só um mestre, não era só um doutor, ele era um profeta, um profeta. Oh, meus irmãos, quantas lições do doutor Paulo estão na minha alma, estão no meu coração, estão no meu dia a dia. Quando eu me vejo falando como ele, ensinando as coisas dele. Por quê? Porque quanto mais eu me lembro dele, eu lembro dessa palavra. Meus irmãos, deixa eu só fazer uma outra aplicação aqui para vocês. Muitas vezes a gente não está tendo vitória na vida, porque a gente está desconsiderando a profecia e os profetas. O pastor Enéas, que já descansa no Senhor, e o doutor Paulo, que já descansa no Senhor, foram profetas. Mas você sabia que você tem aqui nessa igreja pelo menos 2 profetas que falam a tua alma todos os cultos? Está aqui, ó, pastor titular e o seu auxiliar, como era na escola dos profetas. O que o texto bíblico está dizendo aqui? Creiam nos profetas e vocês terão a vitória.
vitória. Creia no Senhor e vocês serão sustentados. Creiam nos profetas. O que é um profeta, irmãos, nos moldes bíblicos e na igreja do Novo Testamento? É aquele que fala em nome de Deus, é aquele que fala a palavra. Ou será que o pastor Ricardo não tem falado a palavra? Claro que tem falado a palavra. Ele é o profeta que você, dando ouvido, terá vitória em nome de Jesus. E o seu auxiliar, o seu imediato, o Eliseu do Elias, o pastor Nildo. Não é assim? Glória a Deus, é assim, meus irmãos. Aqui é uma escola, cada igreja é uma escola de profetas, cada pastor é um profeta, e muitas vezes a gente fica esperando ver anjo, para que a gente possa dar mais um passo naquela semana, porque se Deus falar algo direto para mim, como eu desejo, meus irmãos, nem tudo vai acontecer como você quer, meu irmão, não é o que você deseja, é o que é necessário, amém, meus irmãos? Creia no Senhor, e vocês serão sustentados sempre. Creiam nos profetas, e vocês terão a vitória em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra ao coração de vocês, porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente está assim. Por que eu oscilo tanto? Eu oscilo muito, porque muitas vezes a gente dá lugar ao nosso sentimento e ao nosso desejo. Faça esse exercício a partir de hoje. Faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Levante mais cedo antes de trabalhar. Coma o pão da vida. Gaste um período de oração. Quantas são as vezes que os irmãos vêm orar só na igreja? Dá para viver assim? Dá. Mas está no soro espiritual, está entendendo? Ora com o pastor, e principalmente quando o pastor ora junto. Mas não, meu irmão, você tem que orar todos os dias. O mestre, amado da sua alma, quer te visitar todos os dias. Ele quer te ver todos os dias. Quantas vezes a gente pede a Deus só quando está no desespero? Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com uma líder do Ministério Infantil. Muitas vezes a gente trata Deus como um grande band-aid. Sabe as crianças? Mãe, machuquei. Põe band-aid no dodói. E a gente está tratando Deus como um grande band-aid. Quando o circo aperta, a gente, pai, socorre. Mas se está tudo bom, a gente esquece. Quem é que está perdendo? É o pai? Não, ele vai continuar sendo o pai. Quem está perdendo é os filhos. Faça o que é necessário, meu irmão. O que é necessário? Necessário é comer a comida de Deus. Necessário é orar ao Senhor. Necessário é ser fiel ao Senhor. Não faça só o que você quer, faça o que é necessário. Porque dessa forma você cumprirá a palavra e a palavra te sustentará e te dará vitória. E para eu encerrar, certa ocasião eu estava ouvindo uma mensagem do nosso querido pastor Russell Shedd. Eu nunca mais me esqueci disso que ele me ensinou, nos ensinou. Ele disse que todas as vezes que nós pegamos a Bíblia e começamos a lê-la, é Jesus sentando do nosso lado e falando ao nosso ouvido e ao nosso coração. Deixa Jesus falar com você, meu irmão, de manhã, na hora do almoço, de tarde, e você vai ver como você vai ser sustentado. Você vai vencer o pecado, você vai vencer o diabo. Por quê? Porque você estará se alimentando dele. Ler a Bíblia é chamá-lo para o seu lado, e orar é ir ao lado dele. Amém, meus irmãos? Creiam no Senhor e vocês terão vitória, serão sustentados. Creiam nos profetas e vocês terão vitórias, porque dessa forma seremos sacerdócio real, nação santa, e permaneceremos em nome de Jesus até a volta do Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa igreja tão querida, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui, pelo pastor Ricardo, que é o profeta dessa igreja, pelo Nildo, que é o seu auxiliar,
e por cada um que está aqui, Senhor, edificando essa obra, ajudando nessa obra, ó Deus, fazendo parte desse projeto. Senhor, abençoe a vida dessa igreja e continua a fazer com que ela seja longeva, feliz e abençoada. Continua a conduzir os irmãos não a seguirem os seus desejos, mas a seguir ao que é necessário, e principalmente, meu Pai, a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante esses anos. Continue abençoando, continue prosperando, continue guardando, continue, ó Deus, ungindo cada um dos Teus filhos, para que eles tenham uma vida plena, abundante e uma vida repleta de graça. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por cada um dos Teus servos, muito obrigado por cada uma das Tuas filhas, muito obrigado por cada um dos meus irmãos, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua bondade estejam sobre todos eles, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastor Ricardo, foi uma grande honra. Que as palmas louvem ao Senhor. Pastor.